comentando sobre a formação das espécies e hoje a gente vai ver em si como é que essas espécies se formam, como é que elas são formadas. Então hoje nós vamos falar sobre especiação, tá bom? Especiação. O que é isso? O que é especiação? Pessoal, especiação é o processo de formação de uma nova espécie. Pronto, a aula poderia terminar aqui. É o processo de formação de uma nova espécie. Então, quando uma espécie nova ela é formada, quando surge uma nova espécie, a gente chama de especiação. E essa especiação, pessoal, ela só vai ocorrer dentro de uma população já existente, tá bom? Então ela não surge do nada. Existe ali uma população, uma determinada população, e dentro dessa população vai surgir uma nova espécie, é que vai acontecer a especiação. Então ela ocorre dentro de uma população de uma determinada espécie, tá certo? Existem algumas etapas para que essa especiação ela aconteça, para que essa formação de uma nova espécie aconteça. A gente vai estudar as etapas alopráticas, tá? Então não precisa você se preocupar com outras etapas, a gente vai ver só as alopráticas, tá certo? Então as etapas alopráticas, olha só. Primeiro, há um isolamento geográfico, então existe lá uma população de uma espécie, de cavalos, tá bom? Existe uma população de cavalos, que elas estão ali naquele ambiente, e aí, por algum fator geográfico, há um isolamento dessa população, onde uma parte fica de um lado e outra parte fica de outro. Pode ser uma montanha, um rio, uma estrada, tá bom? E aí essa população ela não consegue se juntar. Então, há primeiro um isolamento geográfico. Depois desse isolamento, com o tempo, com muito tempo, pessoal, vai acontecer a raciação. A raciação, eu vou já falar para vocês o que é isso, tá? Mas depois do isolamento, há uma raciação. Depois da raciação, há o isolamento reprodutivo. Então as espécies elas não conseguem mais, aquelas duas populações que foram separadas, não conseguem mais se reproduzir. E depois desse isolamento reprodutivo, há em si a especiação. Quando há o isolamento reprodutivo, pessoal, que a espécie não consegue mais se reproduzir, essas duas populações juntas, a gente diz que ocorreu a formação de uma nova espécie. Tá? Então, recapitulando, há um isolamento geográfico. Durante muito tempo começam a surgir uma raciação, novas características. Depois há um isolamento reprodutivo, essas espécies elas não conseguem mais se reproduzir, e aí a gente diz que são duas espécies diferentes, tá bom? Então olha só, começando aqui no isolamento geográfico. Ele pode acontecer por um estrado. Então quando o ser humano ele está lá no ambiente, está uma população de besouros, por exemplo, estão vivendo naquele ambiente normal, tá? Mesma espécie, e aí o ser humano ele constrói uma estrada naquele ambiente. O que é que vai acontecer? Os besouros não vão conseguir mais atravessar essa estrada, ou seja, pode ser um rio também, ou uma montanha, tá? Tudo que ocasiona o isolamento dessa população. Então fica, olha só, uma população de um lado e uma população da mesma espécie de outro lado. Estão entendendo? Estão entendendo? Pronto, com o tempo, o que é que vai acontecer, pessoal? Os recursos desse lado é diferente dos recursos desse lado. Então as espécies elas começam a se adaptar de maneira diferente. Pode ser também os predadores desse lado. Tem mais predadores do que desse lado, tá certo? Então, vai acontecer com o quê? Durante o tempo? E essas espécies elas vão se adaptar de maneiras diferentes. Estão entendendo? Então, pronto, a maneira de se reproduzir, o clima aqui é diferente. O clima aqui pode ser diferente também, né? Tem uma montanha. Quando você tem uma montanha, as chuvas não chegam do lado de cá, certo? Aí a reprodução também pode ser diferente. Então, essas espécies elas vão acabar se adaptando de uma maneira diferente, tá? Então, vai acontecer uma seleção natural, lembra lá de Darwin? Diferente nos dois ambientes aqui, ó. Tá bom? E aí, vejam só, uma espécie, uma população, na verdade, que era a mesma espécie, que eram iguais, vão começar a surgir características diferentes. Desse lado pode ser seres vivos mais fortes, né? Organismos mais fortes, porque tem menos predadores, tem mais alimento para eles. Nesse daqui pode ser mais fraco, então eles podem ficar mais secos, mais fracos em si. Então, eles vão se adaptar de maneira diferente. E aí começam a surgir essas características diferentes. Olha só, aqui está mais preto, aqui está mais azul, que é o que a gente vai chamar de raciação. Tá? Eles ainda conseguem se reproduzir, mas eles têm características diferentes. É a formação de uma raça. Pensa no cachorro que vocês têm em casa. Os cachorros, pessoal, independente da raça, eles conseguem se reproduzir. Eles são da mesma espécie, que é o Canis familiaris, tá bom? É a espécie dos cachorros. Porém, eles são de raças diferentes. Uns têm um focinho maior, outro focinho menor, não é assim? Outros são maiores, outros menores. A coloração muda, então a gente diz que eles sofreram uma raciação. Tá? Porém, eles são da mesma espécie. Tá certo? A mesma coisa aqui, ó. Vai surgindo características diferentes, mas ainda são da mesma espécie. Tá bom? Então, professor, quando é que ocorre a especiação? Quando há um isolamento reprodutivo. Tá bom? O isolamento reprodutivo. Então, quando há um isolamento reprodutivo, quando as espécies elas não conseguem mais se reproduzir, a gente diz que essas espécies são diferentes.
Então era uma espécie que se transformou em duas diferentes. Compreende? Compreende? Uma espécie se transformou em duas diferentes, porque com o encontro dessas populações, vamos supor que a montanha deixou de existir, o rio secou, ou a estrada não existe mais, quando essas populações se encontrarem, elas não conseguem mais se reproduzir. Então, quando elas não conseguem, a gente diz que aí sim houve uma especiação. Tá? São duas espécies diferentes. Então, as populações elas não conseguem se reproduzir entre si. E se elas conseguem, tá? Se elas conseguirem se reproduzir, elas podem até gerar descendentes, mas elas não vão gerar descendentes férteis. Ou seja, esse descendente que ele acabou sendo gerado, ele vai morrer ali. Ele não é fértil, ele não consegue se reproduzir. Se a espécie ela consegue se reproduzir, gera um descendente, esse descendente ele não é fértil. Esse descendente ele não consegue se reproduzir. É o caso do jumento e da mula. Tá? O que é a mula, pessoal? A mula é o cruzamento entre um jumento e uma égua. Quando o jumento ele cruza com a égua, vai nascer ali uma mula, tá bom? A mula é infértil. A mula é infértil. A mula ela não consegue se reproduzir, tá certo? Então, isso aí é o quê? São duas espécies diferentes tentando se reproduzir. Então acaba ali, pessoal. Morre ali, morre na mula. A mula ela não consegue transmitir mais suas características. Então, é por isso que a gente diz que o jumento e a égua são de espécies diferentes. Dá para vocês compreenderem? Sim, né? E aí existem alguns tipos de isolamento. Tá? Eu falei aí do isolamento geográfico, mas existem alguns tipos. São isolamentos pré-zigóticos e isolamentos pós-zigóticos. Existem uns tipos de isolamento. Eles podem ser pré-zigóticos ou pós-zigóticos. Significa o quê? Antes da formação do zigoto ou depois da formação do zigoto, com a fecundação. Então, no pré-zigótico, é antes da formação do zigoto. Então, não vai ocorrer uma fecundação. Aí pode ter isolamento pré-zigótico anatômico, etológico ou sazonal. Ou seja, quando essas populações se separaram, que eles voltarem a se encontrar, pode ter um isolamento anatômico, ou seja, digamos que as partes genitais elas não vão mais se encaixar. Houve mudanças nas partes genitais e elas acabam não se encaixando, ou também pode ser pelo tamanho, tá, do animal, qualquer um desse tipo. Então há um isolamento, digamos, anatômico, tá? Existe o pré-zigótico etológico, ou seja, de comportamento. Como essas populações se separaram, pessoal, preste atenção, como elas se separaram, a maneira do macho conquistar a fêmea desse lado é diferente desse lado, então, ou da fêmea conquistar o macho, né? Então, olha só, sabe aquela dancinha que alguns animais fazem, dançam, soltam feromônios, né, quando estão aí prontos para a reprodução? Essa maneira de conquistar o parceiro vai ser diferente nas populações. Então esse parceiro daqui não vai conquistar a parceira daqui, tá? Seja pelo tipo de dança ou pelo feromônio, tá? É pela maneira de conquistar. Então vai haver um isolamento etológico, a gente chama de isolamento comportamental. Os comportamentos vão ser diferentes, tá? E o isolamento sazonal. O sazonal, pessoal, está relacionado com as estações do ano. Então é quando, por exemplo, a fêmea dessa população aqui, dessa espécie, ela só está pronta para acasalar em dezembro, enquanto o macho dessa espécie está pronto para acasalar em março, por exemplo, tá? Então há uma diferença de tempo, então eles não conseguem se reproduzir porque eles estão prontos para acasalar em tempos diferentes. É difícil o macho, né, ele ter isso, de estar pronto para acasalar, mas algumas vezes há sim, viu? Então há também um isolamento sazonal. E pós-zigoto? Pós-zigoto é depois da formação do zigoto. Então há uma formação do embrião, só que esse embrião ele não vai se desenvolver. Vai haver, ocorre a fecundação, minha gente, ocorre a fecundação, tá? Mas o embrião ele é abortado. Então vai ocorrer a formação do embrião, mas ele vai ser abortado. E se ele não for abortado, aí vai acontecer daquilo que eu já tinha falado para vocês, vai gerar um descendente híbrido. Então, esse descendente ele não consegue transmitir suas características, ele não consegue se reproduzir, tá? É o caso da mula que eu já tinha dito para vocês. A mula ela é um híbrido, ela é a formação de duas espécies diferentes, ela é formada por duas espécies diferentes, por isso que a gente chama de híbrido. Então, a formação desse híbrido, e ele é infértil, ele não consegue se reproduzir. Então, se não é abortado enquanto é embrião, ele não vai conseguir transmitir suas características se ele